O planeta antigamente é todo coberto por água e ela está presente em rios, mares, oceanos e nas águas subterrâneas. Todo esse montante de água ocupa cerca de 2/3 da superfície terrestre, sendo que 97,5% é formado pelas águas salgadas dos mares e oceanos. Cerca de 2,493% é doce e encontra sinais geleiras nos subterrâneos, e apenas 0,007% é doce e está disponível em rios, lagos e na forma de vapor na atmosfera. Segundo a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para cada R$1 investido em saneamento básico, o governo deixa de gastar R$4 em serviços de saúde, ou seja, são investimentos que proporcionam qualidade de vida para a população e geram economia aos cofres públicos. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 110 litros de água por dia é o suficiente para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Segundo a mesma, em 2013, o consumo médio per capita no Brasil era de 166,3 litros por dia por pessoa. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro e Maranhão, esse índice ultrapassava os 200 litros diários. De acordo com a mesma organização, nas últimas décadas, o consumo de água cresceu 2 vezes mais do que a população. A estimativa é que a demanda cresça ainda 55% até o ano de 2050. Se manter o atual padrão de consumo em 2030, o mundo enfrentará um déficit no abastecimento de água de 40%. A água corresponde ao imenso recurso natural do qual as sociedades humanas necessitam para sobreviver. Em várias partes do mundo, o acesso à água é diferenciado, mas por motivos diferentes. Enquanto em alguns países existe uma abundância desse recurso, em outros a escassez leva milhões de pessoas a sobreviverem em condições desumanas. De toda a água existente em nosso planeta, cerca de 97,5% se encontra na forma salgada e apenas 2,5% é de água doce. Desses 2,5% de água doce, podemos estimar que a reserva de água doce do nosso planeta encontra distribuída da seguinte maneira. Desses 2,5%, cerca de 68,9% deles encontram-se congeladas nas calotas polares e nos cumes das altas montanhas. 29,9% localizam-se no subsolo, como em aquíferos. 0,9% em outros reservatórios, como nuvens, vapor d'água, etc. E 0,3% apenas estão disponíveis em rios e lagos. É justamente desse pequeno percentual encontrado em rios e lagos que toda a população mundial depende para sobreviver. O fato de a água possuir um ciclo de reservação através do processo de evaporação dos mares, rios e lagos garante a sua renovação. Entretanto, esse recurso de extrema importância para a nossa sobrevivência está se esgotando. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos. Para você ter ideia, de acordo com os dados da WBCSD, em 60% das cidades europeias, com mais de 100 mil pessoas, a água subterrânea está sendo usada em ritmo mais rápido do que pode ser reabastecida. Por essa razão, a escassez de água é um problema que já afeta quase todos os continentes. De acordo com dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões com escassez de água absoluta. Além disso, mais da metade da população mundial poderia estar vivendo sob estresse hídrico, o que corresponde a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água em uma região. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se a práticas agrícolas, cerca de 70% de toda a água doce é utilizada na irrigação de plantações. E a maior parte dessa água não pode ser aproveitada, pois encontra-se contaminada por fertilizantes e agroquímicos.
Dos 30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial nos processos de produção. Uma das atividades industriais que mais consome água é a produção de couro. Em 1 kg de couro produzido, gasta-se nada menos do que 16,6 mil litros de água. Os outros 10% são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas que vão desde o próprio consumo até a sua utilização para o preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza da habitação, entre outros. Com base em dados de 2008, no Brasil, a irrigação é responsável por cerca de 69% do consumo de água no país. As cidades brasileiras eram responsáveis pelo consumo de 10% e as indústrias ficavam com 7%. O principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável, devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Os principais responsáveis pela contaminação da água de nosso planeta são a falta de saneamento básico, o lançamento de esgoto doméstico in natura nos rios, lagos e oceanos, descarte de dejetos industriais, seu devido tratamento e a contaminação de produtos químicos provenientes das atividades agrícolas. Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional. Principalmente em países como a China e a Índia, com um número maior de habitantes, é necessário um aumento da produção agrícola. A estimativa é de que para alimentarmos cerca de 8 bilhões de habitantes em 2025, será necessário um aumento de 14% no consumo de água, comprometendo ainda mais esse recurso. Outro fator que pode ser considerado uma ameaça à oferta de água corresponde ao elevado índice de urbanização. Na maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujo processo de urbanização é recente, grande parte das águas residuais são lançadas em rios, lagos e oceanos sem nenhum tipo de tratamento, ameaçando a saúde da população. Segundo dados da Unesco, 27% da população urbana no mundo em desenvolvimento não tem água encanada em sua casa. Apesar da ONU declarar na Assembleia Geral, no ano de 2010, que possuir acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, ainda hoje muitas pessoas nem sequer sabem o que é possuir água tratada em sua residência. Parte desse problema está associada à existência de conflitos envolvendo a disputa por água e pelo controle de bacias hidrográficas. Atualmente, a maioria dos conflitos está relacionada às condições climáticas e à existência de rios localizados em fronteiras entre países. O Oriente Médio é hoje uma das regiões do mundo com maiores problemas de acesso à água potável, devido às suas condições climáticas, já que na região predominam climas áridos. Nos poucos países em que existe nascente de água, esse recurso possui importância geopolítica muito grande. Um exemplo de disputa por água existente entre Israel, Líbano, Síria e Jordânia, que disputa o domínio da bacia do rio Jordão. O rio Jordão nasce em território sírio, na região das colinas de Golã, e por essa razão esse território é historicamente disputado entre esses países. Outro exemplo ocorre nas proximidades dos rios Tigres e Eufrates, que nascem na Turquia, mas que atravessam países como o Iraque e a Síria. O controle das nascentes dos rios em território turco possibilita a construção de barragens para usinas hidrelétricas, canais de irrigação para a agricultura, diminuindo a vazão do rio, o que afeta o abastecimento dos demais países que estão estabelecidos nas margens desses rios e que necessitam da água deste. São muitas doenças vinculadas à falta de saneamento básico. Elas interferem na qualidade de vida da população e até mesmo no desenvolvimento de um país. A maioria dessas doenças é de fácil prevenção, mas ainda assim causam muitas mortes, como o caso da diarreia entre crianças menores de 5 anos no Brasil. Os índices de mortalidade infantil também estão associados ao acesso a serviços de água, esgoto e destinamento adequado do lixo.
As doenças são transmitidas pelo contato ou ingestão de água contaminada, contato da pele com o solo e lixo contaminados, a presença de esgoto, água parada, resíduos sólidos, rios poluídos e outros problemas também contribuem para o aparecimento de insetos e parasitas que podem transmitir doenças. É importante lembrar que os custos com prevenção dessas doenças são menores que vidas por elas tiradas. Também poderia utilizar os gastos públicos com saúde, com o dinheiro usado no tratamento dessas doenças, sendo utilizados para outras questões de extrema importância para o desenvolvimento do país. Algumas das principais doenças relacionadas a forçamento básico são a amebise, ascaridise, cisticercose, cólera, diarreia, desinteríase, esquistossomose, febre tifoide, giardise, hepatites, infecções em peles, olhos, a leptospirose, teníase, entre outras tantas. Para reduzir os casos dessas doenças, é fundamental que a população tenha acesso a água de boa qualidade, tratamento correto do esgoto, seja ele doméstico, industrial ou hospitalar, destinação e tratamento correto do lixo, instalações sanitárias adequadas e promoção da educação sanitária. Saneamento básico é fator de proteção à qualidade de vida. Sua inexistência compromete a saúde pública, o bem-estar social e degrada o meio ambiente, pois qualidade de vida e meio ambiente estão interrelacionados. As doenças relacionadas à falta de tratamento de esgoto prejudicam o desenvolvimento e a frequência das crianças às aulas. E segundo o BNDES, no Brasil, 65% das internações hospitalares de crianças menores de 10 anos estão associadas à falta de saneamento básico. Como exemplo, temos a comunidade rural de Mamonas, no município de Ipiranga, no estado de Minas Gerais, onde a falta de água está tirando o sono de 9 famílias que vivem ou frequentam a comunidade. Há cerca de 15 anos, segundo os moradores, a água era abundante para essas pessoas. A água, apesar de ser mal utilizada, dava aí com sobra. Conseguia atender ao consumo das pessoas e ainda conseguia tocar um moinho de pedra. Mas com o agravamento da crise hídrica e a má utilização tem agora causado desavenças entre os membros pela disputa desse recurso que agora está escasso. E o que pretendemos para resolver a situação é procurar envolver essa comunidade para resolvermos esse problema e acabar com os conflitos que eles estão vivendo. A nossa ideia é melhorar a forma de captação e o armazenamento e promover a conservação ambiental da região onde a nascente fica localizada. A outra ideia é instalar fossas sépticas para a coleta de esgoto sanitário doméstico nas casas, pois algumas lançam seus esgotos a céu aberto. Esta é a comunidade de Mamonas. Esta casa maior é onde ficava a sede da antiga fazenda que tinha neste local. Esta fazenda hoje está toda dividida e tem várias famílias como proprietários de seus pedaços. Este é o reservatório onde as famílias fazem a captação da água. Como vocês podem ver, é um reservatório muito pequeno, ou seja, ele é insuficiente para atender a demanda das famílias. Ali embaixo tem um tubo, vocês podem ver ali, que é o tubo onde vai água para uma das famílias, e neste momento somente essa família está tendo água em sua residência, porque as demais nesse momento estão sem água. Como vocês podem ver também, o reservatório não é cercado, esta é uma região de pastagem. Então, é aqui também que os bois vêm beber água, causando sério risco de contaminação para essas pessoas. Esta é a região onde fica a nascente. Como vocês podem ver, a nascente em si está até de certo ponto bem preservada,
está ocupado por uma vegetação de porte bem alto e no entorno é ocupado por eucalipto. Vocês podem ver lá em cima uma plantação de eucalipto, todo o entorno. Este é um canal por onde a água chegava e neste ponto era feita a captação por uma das famílias. E como vocês podem ver, é uma região de pastagem e provavelmente também é aqui que os bois